Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é do técnico em enfermagem. É uma rotininha de estudos aí, não tive muito tempo para estudar pra prova de amanhã. Amanhã será terça-feira, dia 2 de agosto, hoje é dia 1º, claro, né? Então vou trazer vocês pra verem um pouquinho do que eu tô estudando. A prova de amanhã é a primeira prova da matéria de administração de medicamentos e também tem um trabalho que eu tô finalizando que eu vou mostrar pra vocês. Muito legal, inclusive. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Então, gente, o trabalho que eu tô fazendo é esse daqui. Essa aqui é uma lista de medicações, tá? E o que foi pedido pra professora foi colocar o efeito, tá? Aqui do lado não é necessário completar, mas eu tinha completado na escrita. Agora, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tô vindo aqui pro computador e passando pra cá. Por quê? Isso aqui vai ser bem importante depois pra mim estar utilizando nos estágios, né? Essa lista de medicações aqui é de um dos hospitais aqui da cidade de Pelotas, então vai ser bem útil, né? São os principais, dá pra dizer assim. Então aqui eu tô colocando a classe terapêutica, né? Efeito, enfim. Adenosina, antiarritmo cardíaco, adrenalina, vasopressor, enfim. Tem vários. Tem, pra ser mais exata, gente, são 88. Eu já fiz praticamente todos, ó. E aí, depois que eu terminar aqui, eu começo a estudar pra prova, né, efetivamente, porque, então, o conteúdo eu vou falando pra vocês depois que é melhor, né, não vou confundir a cabeça de vocês. E queria mostrar pra vocês um livro que é do Paulo, né? Pra quem não sabe, meu marido faz enfermagem, né? Então, a gente tem alguns materiais aqui em casa referentes ao curso dele. E aí, tem alguns que eu posso estar utilizando. O que eu utilizei pra me basear na montagem do trabalho foi esse Black Book aqui de enfermagem, primeira edição. E aqui do lado, vocês podem ver que isso aqui é coisa minha, né? Enchi de post-it. Porque na metade do livro, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, enfim, tem procedimentos que é específico da enfermagem, né? Mas aqui, gente, a parte 2 do livro, que é a metade, é só de medicamentos. Então, aqui me facilitou bem a vida, me ajudou bastante. Então, aqui, conforme eu fui preenchendo ali o trabalho, eu fui colocando, ó, antihistamínico, diurético, enfim, antifúngico. Tem vários, gente. E é assim que eu fiz. Então, eu me baseei 100% pelo livro e agora eu só tô conferindo aqui. Por quê, gente? Que nem eu falei pra vocês, eu me baseei no livro pra completar aqui na folha, né? Só que o que acontece? Um exemplo simples, tá? O antibiótico que a gente conhece, a amoxicilina, né? Ele é um antimicrobiano também. Só que ele pode ser chamado de antimicrobiano ou antibiótico, tá? Então, para ficar mais fácil, para no dia a dia eu lembrar mais fácil, eu troquei os antimicrobianos que eu tinha colocado aqui pro antibiótico, para facilitar a minha vida. Então, esse tipo de modificação que eu tô tendo que fazer. Então, vocês vão me acompanhar aí, eu vou terminar o trabalho. E que nem eu falei pra vocês, e depois eu já vou partir pra estudar pra matéria. Essa matéria, ela não é difícil, gente. É sobre, que nem eu falei, administração de medicamento, então tem conceitos de farmacologia. Deixa eu ver o que mais. Limite da atuação entre o técnico de enfermagem e a farmácia. Tô falando pra vocês citando aí o nome, os tópicos dos slides, no caso, tá? Depois, prescrição médica e checagem e os certos da medicação. A administração de medicamentos, o preparo, né? Fala um pouquinho aqui sobre o preparo. Materiais utilizados na administração de medicamentos, agulhas e seringas. Aí que tem um pouquinho sobre os calibres, esse tipo de coisa, né? Numeração. Aí aqui entra numa parte um pouquinho mais específica, administração de medicamentos por via gastrointestinal. Que aqui tem... Gente, tem tudo. Enfim, toda a parte relacionada à administração de medicamentos a gente vai ver nessa primeira parte, né? A parte mais teórica. E tá chegando o momento, gente, eu tô tão ansiosa, tá chegando o momento aí da gente começar a funcionar, né? Fazer acessos e tudo mais. Por enquanto ainda não fiz. Não tive contato em UBS, não tive contato em hospitais, ainda não cheguei lá, mas vou chegar.
A sensação que eu tenho a cada prova que passa é que esse curso tá voando, assim, tá passando super rápido. E eu quero, depois que passar essa prova, eu quero vir aqui gravar pra vocês como é que foi a primeira parte, vamos dizer assim, do curso, né? Que foi a primeira matéria que a gente teve, anatomia, microbiologia, parasitologia, enfim, toda essa parte eu quero contar pra vocês como é que foi a minha experiência nesse primeiro momento do curso aí, essa primeira matéria, né? A gente ainda não terminou o primeiro módulo, ainda tô no primeiro módulo. E essa daqui é a segunda matéria, vamos dizer assim. A primeira matéria, gente, se eu não me engano, era ações e promoção à saúde, alguma coisa assim, que foi onde a gente aprendeu a parte mais introdutória, né, da história da enfermagem, do SUS, enfim, mas bem explanada, assim. Era bem teórico mesmo. Essa parte que a gente tá estudando agora, e cada vez vai ficar mais assim, é uma parte mais explicativa, né? Com, enfim, nomes de medicações, os materiais que a gente vai utilizar. E essa parte mais, acho que vocês entenderam o que eu tô falando, né? Mas enfim, gente, eu vou colocar vocês aqui. Vou terminar o meu trabalho, que eu preciso terminar ele logo pra mim conseguir dar início a estudar os conteúdos da prova de amanhã, e conforme eu for estudando eu vou falando pra vocês. Mas a princípio tá bem tranquila, não é uma matéria que super nos aprofundamos assim pra estudar. Ah, e tem mais uma parte da matéria que eu não falei pra vocês, que são os termos, porque eu achei bem legal da minha professora, acredito que isso também em outras instituições também aconteça ou não, né? Pode ser que seja só um método da nossa professora, mas ela já tá inserindo os termos que a gente vai precisar utilizar lá na nossa anotação de enfermagem nas provas. Então, por exemplo... Ai, gente, me fugiu as palavras. Mas, enfim, termos que a gente vai utilizar quando eu for lá, quando eu chegar lá eu mostro pra vocês, tá? Que me deu um branco aqui. Enfim, os termos que a gente vai precisar utilizar na anotação, ela também vai incluir na prova. Então, a gente pegou um caderninho que eu acho que é de todo o Senac, que todo o Senac utiliza, né? Vocês sabem que eu faço curso de técnico de enfermagem no Senac, já falei isso antes. E eu acho que todas as instituições têm disponível essa lista de termos. Deixa eu ver se eu acho que pra mostrar pra vocês. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, essa lista aqui, ó, de terminologias, tá? Então, por exemplo, o último dia de aula, que foi na quinta, a gente teve aula na quinta, na sexta não tivemos aula, aí passamos o final de semana, hoje é segunda-feira, não tivemos aula também, e amanhã teremos aula. Então, por exemplo, ela vai marcar, ó, estudem a apneia, apatia, anúria, e aí provavelmente na prova ela vai, tipo, falar, tipo, estado de indiferença, ou ausência de respiração, aí tu vai ter que completar com a palavra que significa ali. Eu acho isso super legal pra gente já se acostumando aí, né? Pra depois não chegar lá na hora de fazer uma anotação de enfermagem e não usar os termos profissionais, vamos dizer assim, né? Bom dia, gente. Eu vou falar baixinho, porque agora são nem 7 horas da manhã. Não gravei mais nada pra vocês ontem, porque eu fui pra casa da minha sogra e fiquei finalizando o trabalho por lá. E aí eu cheguei tarde em casa, enfim, não consegui estudar muito, então eu acordei cedinho. Já tô aqui com as coisas e eu vou estudar aqui pela sala mesmo. Agora acabei de passar um cafezinho, vou ali pegar e vou dar um jeitinho de estudar, que daqui a pouquinho mais tem prova, gente. Tô bem cansada, bastante sono. Mas vai dar tudo certo.
voltei só pra atualizar vocês. Falta menos do que faltava pra terminar os slides. Eu procurei prestar bastante atenção durante as aulas, porque eu sabia que essa prova eu ia ter pouco tempo pra estudar, e é o que tá acontecendo. Na verdade, eu só tô dando uma revisada, né? Estudar mesmo. Eu já estudei durante as aulas, então é muito importante aí, se tu tem outras funções, se tu trabalha, enfim, prestar muita atenção em sala de aula, fazer anotações em sala de aula, fazer todos os questionamentos que tu puder ali, porque depois, quando for estudar mesmo, não ficar com nenhuma dúvida. Então, eu tô mais revisando, propriamente dito, do que estudando. Então, nem tive tempo de estudar, estou só revisando a matéria. A princípio, é uma matéria de boa, porque é bem interpretativa, assim, sabe? É bem de entendimento mesmo, porque a administração de medicamento, se tu entender os processos, se tu fizer os processos certinhos, não tem erro, né? Então, é se atentar, que nem eu falei nas aulas, pra quando for estudar, tu fizer mais uma revisão propriamente dito do que estudar, né? Tipo, que nem eu tô estudando minutos antes da prova. Agora são 7 e pouquinho já, 7h30 eu acho que já são. E daqui a pouquinho já saio de casa. Vou sair de casa acho que umas 8h40 por aí. Então ainda tem um tempinho ainda. Falta pouca coisa pra mim terminar aqui, ó. Essa parte aqui de trás. Falta isso aqui pra mim terminar. Que é a parte de administração de medicamento por via gástrica. Então, é isso, gente. Basicamente é isso. Tô bem tranquila, não tô nervosa. Quando é uma prova, assim, de entendimento, que eu posso escrever bastante, que eu posso explicar com as minhas palavras, eu fico muito mais tranquila do que uma prova, por exemplo, que nem anatomia, que é decoreba, não tem o que fazer. Tem que decorar os nomes, então, basicamente é isso. E também já vou deixar um spoiler para vocês que a próxima parte dessa matéria é o cálculo de medicamentos. Então, se vocês aí vão fazer técnica de enfermagem e acham que vão se livrar de cálculos, vocês estão tremendamente enganados, porque a gente precisa saber o cálculo de medicação. Mas não estou apavorada com isso, porque a maioria dos cálculos é fórmula. Então, assim, respira fundo, vai dar tudo certo. E, gente, eu vou continuar aqui. Gente, voltei agora, são 8h16. Eu já terminei de ler o conteúdo ali, de revisar. Agora eu tô com esse livrinho aqui que eu mostrei pra vocês ontem, que é o de terminologia. Eu vou dar uma revisada também. Resolvi que vou comer um pãozinho pra dar uma energia. Mas a princípio, tô tranquila. Tô entendida, eu acho, né? Só vou saber mesmo depois que fizer a prova, mas por enquanto é isso. E agora eu vou tomar um cafezinho aqui. E tô só por fazer a prova e vir pra casa logo de uma vez. Ai, gente, quanto tempo será que eu vou demorar pra fazer a prova? Normalmente eu sou aquela que fica até o final. Até o final, que revisa várias vezes. Reviso, gente, mas eu não troco resposta. Já fiz isso, mas não faço mais. Então, dá aquela revisada várias vezes. Se por acaso ficou com dúvida em alguma coisa e não conseguiu responder, eu dificilmente deixo alguma questão em branco nas provas. Então, tipo, eu tento ficar até o final da prova, porque se eu estudei, eu sei, só, né, estou esquecida, porque como é muita coisa, é difícil lembrar de tudo, né? Então, mais uma dica pra vocês, fiquem até o final, até a última oportunidade que vocês tiverem de lembrar, vocês fiquem, porque se a prova começa às 9, eu posso ficar até o meio-dia sentada lá, se eu quiser, esperando eu lembrar. Aí, se eu por acaso ver que eu realmente não vou lembrar, eu vou embora, é paciência. Mas, enfim, a dica é não deixar em branco, é tentar puxar na memória, é ler a prova toda de novo. E nesse de ler a prova várias vezes, uma hora tu lembra. E eu, particularmente, sou muito fotográfica. Então, se eu leio mais de uma vez a prova, se eu fico lendo, às vezes eu consigo lembrar dos slides. Tipo, de alguma imagem tinha no slide. Então, eu fico puxando na memória, né? E sempre sai alguma coisa, gente. Sempre sai. E é isso. Vou deixar vocês aí agora, vou tomar meu café.
Depois eu falo mais pra vocês. Não vou conseguir falar muita coisa, mas que prova extensa. Misericórdia. Depois eu conto mais pra vocês o que teve de conteúdo. Mas foi fácil. Eu acho que eu errei uma das perguntas mais simples, que era os 9 certos. Vocês acreditam? Ficou faltando um dos certos. O resto eu acho que tá tudo ok. Mas depois eu conto mais pra vocês. Meus amores, já estou em casa. Passei na casa da minha sogra, almocei lá. E agora eu vim pra casa. E eu vou preparar um chimarrão pra mim contar pra vocês aí como é que foi. E eu espero muito que vocês gostem e me acompanhem aí. Só um minutinho, eu já volto. Chimarrão pronto. E agora vamos bater um papo aí pós-prova. Acho que o título desse vídeo vai ser pré e pós-prova, né? Pra mim poder falar bem a experiência verdadeira do início até o fim, né? Então, gente, eu não tiro nada do que eu tinha falado desde ontem em casa, né, que eu comecei a gravar o vídeo. Pra mim, essa prova foi tranquila, porque eu prestei muita atenção em sala de aula e eu acho que, além dos slides que são muito bons, além da explicação da professora que é muito bom, eu acho que a peça fundamental pra tu conseguir ter um bom desempenho nas provas é prestar atenção em aula. Tirar as dúvidas, elaborar situações. Por exemplo, tá? Em sala de aula, quando a gente tava estudando sobre a sonda nasogástrica, nasentélica, a gente falou um pouco também sobre sonda vesical, né? De demora, de alívio, enfim. A gente literalmente entra numa conversação. E aí eu acho que pelo menos eu aprendo através de imagem, né? Desenho. E também por essas conversas. Então, na hora de eu conseguir escrever, né, desenvolver ali um raciocínio, eu acho que fica bem mais fácil quando tu tem uma base, assim, que nem eu tô falando pra vocês. Então, gente, não retiro nada do que eu falei. Pra mim, a prova foi tranquila, assim. Como sempre, as minhas maiores dificuldades, vamos dizer assim, as questões mais fáceis, vamos dizer. Não dá pra dizer que é as mais fáceis, porque o que é fácil pra mim pode não ser pra vocês, né? Mas enfim, o mais óbvio pra mim, às vezes, é o mais difícil. O mais difícil pra mim é o mais óbvio. Não sei se vocês conseguiram pegar aí o entendimento. Eu ainda não sei o resultado da prova. Foi uma prova com 3 folhas de conteúdo. A primeira folha inteira de verdadeiro ou falso, que a maioria era falsa e que tu tinha que justificar a resposta. Eu lembro que a pergunta embaixo do verdadeiro e falso, que era da primeira folha, era sobre os 9 certos da medicação. E foi nessa dos 9 certos da medicação que eu dei uma falhadinha, assim, que eu dei um tilt ali, eu não conseguia lembrar. E até agora, depois eu tenho que revisar de novo. Inclusive, gente, vou fazer isso agora. Deixa eu olhar aqui, porque faltou e eu não sei qual que faltou, de verdade. Não sei mesmo qual deles que faltou. Eu ficava revisando, passando aquilo na minha cabeça e não lembrava. Ó. Tá, paciente certo eu coloquei, via certa também coloquei, hora certa coloquei, medicamento certo coloquei, dose certa sim. E, gente, assim, ó. Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, registro. Faltou o registro certo e a orientação certa. Foi aqui que eu me perdi. Então, agora eu já sei onde é que eu errei. Porque, na verdade, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Mas vocês estão vendo que cada um desses aqui tem várias fotinhos aqui. Cada uma dessas fotinhos é conforme eles foram estabelecendo. Eu não sei direito quem é que faz isso, acho que é a Anvisa. Eu acho que é a Anvisa, tá? Desculpa se eu estiver falando errado. Mas eles foram, tipo, aumentando. Era 5 certos, aí virou 6, 7, 8, 9, 10. E é muito variável, porque tem um aqui que diz até os 13 certos. Então, são muito certos, né? Os certos da medicação são muitos. Então, de repente, se eu tivesse colocado a mais, eu teria acertado. Mas eu coloquei a menos. Eu sei que eu coloquei 8 certos, eu acho. Gente, não vou me aprofundar, tá? Mas eu acho que basicamente foi isso. Aí, depois, nessa primeira folha tinha os verdadeiros e falsos, tinha essa pergunta de quais eram os 9 certos da medicação, e na outra folha tinha um caso, tipo um estudinho de caso, assim, sabe? Que fazia uma afirmativa de que, por exemplo, o paciente João tal tem uma sonda
nasogástrica, eu acho que é mais ou menos isso, se eu não me engano. Tem uma sonda nasogástrica e ele tinha uma medicação via oral pra tomar, né? No mesmo horário que uma medicação injetável, se eu não me engano, acho que era isso. Visto que o paciente impossibilitado de receber a medicação via oral por conta da sonda, posso afirmar que, tipo, ia macerar ali, no caso, a medicação de via oral, no caso, o comprimido, né? E ia injetar junto com essa injeção endovenosa. E aí tu tinha que explicar o porquê que essa afirmativa era falsa, né? Ou se não era falsa. Que eu botei que era falsa, porque cada medicação, uma medicação endovenosa, ela entra direto na corrente sanguínea, e uma medicação via oral, ela tem todo um processo de absorção ali do organismo, né? Do estômago, enfim. Então, era basicamente isso. Aí tinha que explicar ali o porquê que tava falso, se tu acha que era falso. E essa foi a minha explicação. Eu expliquei que cada uma delas tinha um tipo de absorção, que enfim, tá? No caso seria diluído, tá? Mas eu também já não sei se tá certo, tá, gente? Depois eu vou revisar aqui. Então não leve em conta o que eu tô falando. Tô falando pós-prova. Cheguei faz pouco, agora são... Até ver que horas são. Agora são 20 para as 2. Então, tipo, deu tempo de eu chegar em casa, almoçar e chegar aqui. Eu nem tinha pegado ainda os slides pra ver, tá? Então eu tô falando aqui o que eu acho, o que eu botei na prova, que eu acho que tá certo. Depois dessa questão, o que tinha depois? Acho que falava da farmacocinética e farmacodinâmica, acho que era, se eu não me engano. Que eu sei que um é a ação do medicamento no organismo e o organismo reagindo à medicação. Uma coisa assim. Tinha essa daí também, que era pra completar. Eu acho que eu acertei. Vou dar uma olhadinha agora. Mas eu acho que eu acertei, gente. Então, gente, notícia boa. A princípio, se eu bem me lembro o que eu coloquei lá, que eu preenchi, eu acertei. Que é o negócio da farmacocinética, que é a ação do organismo sobre o fármaco. E a farmacodinâmica, que é a ação do medicamento sobre o organismo. Então, a princípio, eu acertei. Só saberei com a prova, né? Mas a princípio tá tudo ok. Porque, gente, às vezes acontece. Tu acha que tu colocou uma coisa na prova e depois tu vai ver e tu fala, meu Deus, como é que eu errei isso? Ou coloquei errado, enfim, né? Eu acho que eu acertei. Eu fiquei, que nem eu falei pra vocês, que eu sou o tipo de aluna que fica até o final da prova. Sim, eu fiquei quase até o final da prova. Então, se Deus quiser, deu tudo certo. Depois disso, gente, tinha aquele que eu falei pra vocês, né, que eu achei que a professora ia colocar a explicação e tipo, deixar um espaço pra tu colocar a terminologia, que eu mostrei pra vocês no meu livrinho, lembra? Mas ela fez ao contrário. Ela botou a palavra, no caso o termo, e a gente tinha que explicar o que era. Ou seja, ali eu tenho certeza que eu devo ter errado umas 2, deveria ter umas 6. Eu acho que eu errei umas 2 ali de explicar. Tinha também uma questão grande de aprazamento, né? Aprazamento, que é definir, né, os horários ali da medicação. Então, tu vai receber a medicação, Plasil de 8 em 8 horas. Aí tu vai colocar quais horários que vão ser de 8 em 8 horas. Tipo, às 8, às 16, às 16, sabe? E assim sucessivamente. Depois de fazer o aprazamento, a próxima questão, que era a número 7, era pra tu colocar, tipo, era como se fosse um caso também que dizia ali que eu tava trabalhando no turno da manhã e que era pra mim fazer ali, marcar o que tinha sido administrado e o que não tinha sido administrado. Eu sei que o que não tinha sido administrado era dipirona, que era o analgésico, era a única coisa que não tinha sido administrada. Que aí, pra quem tá estudando essa parte, já sabe que a gente faz aquele círculo, né, quando o paciente, ele, enfim, recusa ali a medicação. E dá um tracinho quando... passa um tracinho, né, quando foi administrado. E aí tem um pontinho que a gente coloca em cima também, que é quando a gente tá preparando a medicação. Preparamos a medicação, a gente dá um pontinho. Se por acaso o paciente recusou, circula. Caso o paciente preparou a medicação, o paciente, tu administrou a medicação do paciente, aí tu só dá um risco, tá? Tudo certo. E ali falava que era pra botar, no caso, fazer a marcação, né, que foi administrado durante o meu horário. O meu turno, naquele caso hipotético ali, era das 7 a 1. Então eu tinha que, dentro daquele horário, ver o que... Enfim, gente, acho que vocês entenderam, né? Tinha também... teve uma questão que eu sei que eu errei. Que foi que perguntava o calibre da agulha
pra medicação subcutânea. Aquela eu tenho certeza que eu errei, porque eu não lembrava o calibre. E eu fui lá e coloquei ainda que eu não lembrava o calibre, mas que era mais fina. E eu botei uma carinha de triste, né? É, eu sou dessas. Isso aqui, gente, que eu tava falando pra vocês. Isso aqui que a gente teve que fazer. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, o aprazamento tá ali, ó. E aí, depois marcar circulado que não foi administrado e risco no que foi administrado, tá? Então, basicamente foi isso. Foi bem isso que a gente teve que fazer na prova. Enfim, gente, parei aqui, fiquei acho que uns minutinhos, uns 5 minutos, analisando os meus slides, pra conseguir falar pra vocês se eu acho que eu realmente passei ou não, porque eu comecei falando que tinha passado, aí começou a surgir algumas dúvidas aqui, eu fiquei em dúvida, mas enfim, acho que deu pra passar sim. Acho que, pelo que eu vi aqui, acertei as que eu disse que eu tava com dúvida. E basicamente, gente, é isso, tá? O próximo vídeo, possivelmente, será dos materiais, né, que eu tô devendo pra vocês. Eu sei que vocês devem estar ansiosos, né? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu consiga ajudar alguém através desse vídeo. Vocês que me aguentem, porque vai ter vídeo de técnica em enfermagem, vai ter vídeo de artesã por aqui, tá? Tinha pensado em filtrar o conteúdo todo pra técnica em enfermagem, mas, gente, eu não vou fazer isso porque essa não é a minha realidade. Inclusive, agora que estou liberada da prova de hoje, eu vou trabalhar. Então, não sei se eu vou botar pra gravar, mas é isso. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. E obrigada!